Só para finalizar aqui o assunto Maracanã, Bandeira, eu queria que você desse, até resumidamente, qual seria o seu modelo ideal de concessão. A sua ideia de concessão é um clube só fazendo a concessão? Poderia, perdão, ser uma concessão com dois clubes? Como é que ficariam os outros clubes? Qual o seu modelo de concessão ideal? O tempo a gente entende que são 30 anos, mas então, com relação ao uso dos outros clubes? Eu acho que os outros, o Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco fazem parte da história do Maracanã. Então eles não podem ser impedidos de jogar no Maracanã. Não é correto, tá? Eu acho que um deles ou dois deles, dependendo de como eles se entenderem, podem ser os concessionários, né? E operar o Maracanã de uma forma permanente, contínua, né? E aí os outros que quiserem jogar poderão jogar dentro de condições pré-estabelecidas, planejadas, né? Levando em consideração a manutenção, o estado do gramado, né, o calendário, tudo isso, né, planejado. E você não pode extorquir também, não. O Vasco quer jogar no Maracanã porque São Januário, né, ficou pequeno para um determinado jogo, ou isso estava planejado lá atrás, né, e aí então vamos cobrar um caminhão de dinheiro para o Vasco jogar. Não, isso aí, né, você tem condições de estabelecer um preço justo. Agora, também não é para subsidiar, não, vamos... Né, o Vasco, por fazer parte da história no Maracanã, tem condições de jogar de graça ou quase de graça. Não, tem que ser um preço justo, nem subsidiado, né, nem extorsivo. E vamos imaginar, os concessionários são Flamengo e Fluminense, ou é só o Flamengo e o Fluminense joga nessas determinadas condições também. Né, aí, né, o Botafogo tem lá o Engenhão, né, mas se ele abrir mão do Engenhão e quiser participar também, acho que tudo, né, deve se resolver numa licitação, uma licitação que seja justa, né, que cada um apresente sua proposta e quem fizer a melhor proposta leva. Agora, o Maracanã é um equipamento caro, é um equipamento de manutenção cara, né, é um equipamento que, para se tornar viável, ele precisa de muito movimento a cada jogo. Né? O Flamengo, eu entendo que é o único clube hoje no Rio de Janeiro que tem condições de suportar financeiramente, né, o Maracanã assim, em caráter permanente. Mas se outro clube entender que pode também, de repente num processo desse de SAF, né, o dono da empresa resolve bancar, eu acho que isso deve ser levado em consideração também. Mas sempre uma coisa profissional, correta e levando em consideração o interesse público, né? Exatamente porque o Maracanã é público, ele tem que ser respeitado. Exatamente porque ele foi construído com dinheiro público, reformado várias vezes com dinheiro público, com sobrepreço, né? Exatamente agora, né? O Maracanã tem que ser respeitado. Finalizar o assunto estádio, mas já não mais Maracanã. Estádio próprio. O senhor comunga da opinião que a gente viu agora, o presidente Landim falando de que o Flamengo precisa de um estádio de 100 mil pessoas. Você pensando no estádio próprio, seria um estádio menor e usando o Maracanã para jogos maiores? Qual é a sua concepção de estádio caso o Flamengo precisa partir para a criação do seu próprio estádio? Se é a favor, é contra e qual seria o Não, estádio ideal? depende do Maracanã, né? Se for uma concessão, vamos dizer, correta, profissional, né, como deveria ser do Maracanã, eu acho que o principal estádio do Flamengo pode ser o Maracanã e o Flamengo partir por uma solução complementar, né, se precisar. O estádio de 100 mil pessoas, é claro, vai caber mais gente, mas com certeza não vai caber toda a torcida do Flamengo e certamente vai custar muito mais caro. Eu até sempre imaginei assim que por um dia, né, ou o Flamengo, né, ou seja quem for e tal, vai partir para construir né, um estádio grande como era o velho Maracanã, sem ter que obedecer para padrão FIFA, né, com aquelas arquibancadas, né, com o jeito que eram antigamente, né, que inclusive fica mais barato. Né, aí ele pode ser até numa região mais remota, né, na Zona Oeste, na Baixada. Mas isso daí, né, eu estou falando sem... Estou aqui como entrevistado aqui do seu podcast, né? Acho que quem está debruçado sobre isso, né, no caso é a diretoria do Flamengo,
tem condições de fazer um estudo, vamos dizer, profundo, mais detalhado disso tudo e ver o que é mais viável do ponto de vista econômico, do ponto de vista esportivo e que satisfaça a torcida do Flamengo. O importante é que, seja qual for a solução, que seja uma solução impessoal, que não haja nenhum tipo de conflito de interesses, como tudo, né, em que o Flamengo deve se meter, não só o Flamengo, né, mas o Vasco, Botafogo, Fluminense e todas as instituições, né, que ainda que não sejam públicas, mas que sejam de interesse público.